Aconteceu um caso na cidade de Dobrada que eu queria comentar com vocês, que me pareceu bastante complicado. Fácil de entender, mas bastante complicado no que diz respeito à maioridade penal, por exemplo. E eu achei verdadeiramente um absurdo, o que aconteceu lá na cidade de Dobrada. Um menor de 14 anos, ele era utilizado pelos próprios pais para vender droga. Um verdadeiro absurdo. Denúncias anônimas davam conta, da população de bem da Dobrada, davam conta de que o casal estaria entregando drogas para que o filho de apenas 14 anos pudesse vendê-las. O adolescente foi abordado na Vila Norberto e com ele havia 4 pedras de crack e ele confessou aos policiais que havia mais droga na casa dele. Quando a polícia chegou lá, o Pereira e o Augusto, os policiais chegaram lá, 119 pedras de crack, uma balança de precisão, 19 Eppendorfs vazios, uma tesoura com resquícios de droga, 2 aparelhos celulares, um pé de maconha, R$80 em dinheiro e uma arma de brinquedo, um simulacro de revólver. Os pais foram presos não só por tráfico de drogas, mas também por corrupção de menores, já que eles é quem determinavam que o garoto fosse vender a droga. E o garoto foi sindicado, que é o termo usado para criança, para adolescentes, sindicado como ato infracional, tráfico de drogas, depois foi liberado para a avó. O que é que mais chama atenção nesse caso? Os próprios pais utilizando do menor para poder vender a droga. E qual é a estratégia nesse sentido? O garoto não vai preso, o adolescente não vai preso no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege muito bem e é extraordinário para o menor em vulnerabilidade social, mas é frouxo, na minha opinião, para com o menor infrator, que tem a impressão de impunidade. E todo mundo tem essa impressão de impunidade. Sendo impune ou não, o que importa é a impressão que passa. E a impressão que passa é de impunidade, a ponto de pais, como esses lá de Dobrada, utilizarem o filho de 14 anos para a prática da venda do entorpecente, do tráfico de drogas, de pouquinho em pouquinho, de modo que, se for pego o garoto, não acontece nada com ele, ele vai para a delegacia, chega lá, ele é liberado para os pais e está tudo resolvido a questão. Pelo menos essa é a impressão que se passa da justiça no que diz respeito ao menor infrator, no caso do tráfico de drogas, ato infracional, tráfico de drogas. Porque se o crime for ofensivo à pessoa, o garoto é recolhido imediatamente para a Fundação Casa. Mas também só fica lá 3 anos ou até completar 21 anos, o que for primeiro. De modo que a sensação, a impressão de impunidade, ela continua acontecendo. Então, o que a gente defende há um certo tempo já, inclusive preenchendo formulários, inclusive mandando petições, inclusive fazendo parte de abaixo-assinados que nós fazemos regularmente, o que é que nós defendemos? Nós defendemos que não haja uma diminuição da maioridade penal, porque, veja, o que era muito comum até pouco tempo atrás eram menores de 16 anos utilizados pelo tráfico. E agora, a gente vê, e não é o primeiro caso, são garotos de 14, garotos de 15, garotos de 12 anos traficando até em escola, que nós mostramos aqui. Então, o que acontece? Os traficantes, independentemente de serem os pais ou não dos garotos, utilizam a garotada cada vez mais jovem para o tráfico de drogas, de modo que diminuir a maioridade penal para 16 anos não vai resolver absolutamente nada, porque continuarão utilizando crianças cada vez mais jovens e só vamos colocar nas ruas com responsabilidade garotos que não as têm. Se nós pegarmos da geração X e da geração Y, realmente nós vamos encontrar adolescentes de 16 anos com um grande grau de responsabilidade. A geração Z e principalmente a geração Alfa são gerações que não têm comprometimento com nada, não têm compromisso com nada, infelizmente. E muitos de nós das gerações X e Y somos os responsáveis pelas gerações Z e Alfa, portanto, nossa responsabilidade também dessa falta de comprometimento, dessa falta de compromisso. Então,
Qual é a sugestão da qual nós fazemos parte há muito tempo e a gente luta também e se engaja, na realidade, em várias lutas que as pessoas mais próximas do poder, né, do poder central, se engajam? Que o menor infrator, seja ele de qual idade for, no crime hediondo, seja imediatamente retirado da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e seja julgado pela Justiça Comum. No caso de crimes de ofensa direta à pessoa, que continue da mesma forma, direto para a medida socioeducativa. E crimes reincidentes de menor poder ofensivo à pessoa, como o tráfico de drogas, por exemplo, crimes, quando o adolescente é flagrado várias vezes, a reincidência, aí o legislador é que colocaria 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Aí vai depender do legislador. Quando houver essa reincidência, que seja o menor também retirado do ECA e responda na Justiça Comum. É uma forma de nós criarmos uma sensação de justiça no país, dando a entender a esses jovens que serão sim responsabilizados pelo que fizerem, e também para os pais, e também para as outras pessoas, né? Que entendam que crime cometido de qual sorte for, tem que ser punido em todas as esferas. Por isso que eu falo que isso é um absurdo enorme o que aconteceu na Cidade de Dobrada. Um verdadeiro absurdo. Por quê? Pais, progenitores, que estavam usando o filho de 14 anos para ser o aviãozinho, para ser o traficante que entrega para as pessoas as pequenas quantidades de droga, já que com ele havia 4 pedras de crack. Inclusive, a embalagem que o garoto usava para acondicionamento da droga era de um doce. Então mostra uma artimanha, daí a importância muito grande de realmente serem autuados os pais, os progenitores, por corrupção de menor. Então, realmente, o ECA tem essa prerrogativa, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem essa prerrogativa de realmente proteger o menor, né, o menor de idade, a criança e o adolescente, em estado de vulnerabilidade. Bacana, extraordinário, fantástico, muito bem feito. O problema é que quando o menor é infrator, aí a impressão que o Estatuto da Criança e do Adolescente passa à sociedade como um todo, mas principalmente para o menor infrator, é a sensação de impunidade. E isso faz com que os crimes envolvendo crianças e adolescentes cada vez mais sejam comuns, cada vez mais estejam na frente, em letras garrafais, nas manchetes dos principais veículos de comunicação do Brasil. Infelizmente. É um verdadeiro absurdo que nós precisamos, de alguma forma, de alguma sorte, tentar resolver. Como? Nossos legisladores precisariam olhar mais detidamente para esse assunto, mas eles estão extremamente ocupados com outras coisas. Agora,